Por que controlar o colesterol ajuda a emagrecer? Eu sou o Mário Guimarães e eu sou uma pessoa que leva você a conquistar o seu 10 em 8, que é eliminar até 10 quilos em 8 semanas. E hoje eu vou falar sobre por que controlar o colesterol ajuda a emagrecer. E pode ser que seu colesterol esteja muito bem ou você nem saiba como está o seu nível de colesterol hoje. Eu espero que esteja tudo bem com você. O fato é que o sobrepeso afeta aproximadamente 110 milhões de brasileiros e mais de 20% dos adultos é considerado obeso. Pessoas que são consideradas com sobrepeso têm um índice de massa corporal entre 25 a 30. Índice de massa corporal é o famoso IMC. E as pessoas obesas têm um índice de massa corporal, ou IMC, acima de 30 e estão com um grande risco de diversos problemas do coração, incluindo colesterol muito alto. Quando você está carregando alguns quilos extras no seu corpo e você tem alto índice de colesterol, o seu médico provavelmente vai pedir de forma urgente que você pense seriamente sobre perder peso, sobre diminuir esse peso corporal. O alto índice de colesterol pode conduzir a doenças arteriais cardíacas, que aumentam muito as suas chances de ter um ataque cardíaco, inclusive. E combinado com a obesidade, o alto índice de colesterol pode enfraquecer bastante o seu corpo. A boa notícia é que se você eliminar entre 5 a 10% do seu peso corporal total, pode aumentar significativamente a sua saúde, considerando que os níveis de colesterol vão melhorar, claro. Mas pode ser que esteja tudo ok com sua saúde hoje, e sinceramente eu desejo que sim. Mas como estamos falando sobre perder peso e com isso emagrecer, é importante que você entenda que existem muitos fatores que contribuem ou atrapalham você de conquistar seu resultado de controle de peso, tanto para perder peso como para manter seu peso. Porque tenho certeza que você não quer só perder peso, você também quer mantê-lo, certo? Por isso esse tema é tão importante para você. Existe um conjunto de coisas que afetam os níveis de colesterol que você simplesmente não pode mudar, porque está além do seu controle. Por exemplo, os níveis de colesterol tendem a aumentar à medida que a idade avança e existe algo que ainda não descobriram como parar, que é o tempo. Podemos até diminuir seus efeitos, mas não podemos evitar que ele passe. Na verdade, o colesterol no sangue começa a crescer a partir dos 20 anos e vai aumentando até chegarmos na faixa ali dos 60 e poucos anos, segundo o Instituto do Coração. E, infelizmente, até onde se sabe, não é possível parar o relógio biológico. Um detalhe sobre o colesterol é que é verdade que os homens tendem a ter níveis de colesterol mais alto que as mulheres, até perto dos 50 anos, que é quando as mulheres aumentam a taxa de crescimento do nível de colesterol e passam os homens nessa corrida ingrata até. Mas lembre-se que estamos falando sobre o impacto do colesterol sobre seu resultado de controle de peso. Um outro fato é que sim, altos índices de colesterol podem ser hereditários. Mas você não deve culpar os seus pais e eles não devem culpar os pais deles, os seus avós. Mas esse é um fato. Os seus genes determinam parcialmente seus níveis de colesterol. Altos índices de colesterol podem ser comuns em famílias. Se isso é seu caso, da sua família, você precisa tomar um cuidado extra
e monitorar o seu nível de colesterol no sangue. E agora você entende porque os médicos normalmente perguntam sobre o seu histórico familiar em relação a doenças que podem ter acontecido com os pais, com os avós. E observe o quanto esse assunto é mais importante do que você imaginava. Porque para perder peso, existem várias maneiras, várias formas. E não quero entrar no mérito se uma é melhor que outra. Não é isso. Isso está mais relacionado a que tipo de resultado você deseja. Por quê? Existem pessoas que só querem entrar numa roupa e outras querem entrar na roupa, mas também ficar longe dos hospitais e dos medicamentos, dos remédios. Mas como falei, tudo é questão de escolha. Não existe certo e errado, depende do ângulo de quem, depende para quem. Existe o que a pessoa acredita ser bom ou não para ela e está tudo bem. Mas se você se preocupa com o seu peso assim como com sua saúde, eu recomendo que você tenha certeza se seus hábitos são os mais saudáveis possíveis, principalmente em relação à sua alimentação. Sempre que se fala de uma pessoa que está com sobrepeso, reduzir esse sobrepeso é uma estratégia chave para manter os níveis de colesterol sob controle. O que reflete no controle de peso, é claro, porque esses quilos extras, esses quilos extra, tendem a aumentar o seu colesterol ruim e diminuir o seu colesterol bom. E mais uma vez eu digo, pode ser que o seu nível de colesterol hoje esteja tudo bem, porém, se você não cuidar para que continue assim, esse é o caminho para deixar o seu metabolismo mais lento, o que com o tempo vai dificultar, tornando muito mais difícil para você controlar o peso, seja para perder, assim como para manter o seu peso. E aqui cabe um parêntese. Existem dois tipos de colesterol. Um que é considerado colesterol ruim, e você vai entender por quê. O outro, bom, que você também vai entender o motivo. O colesterol ruim, também conhecido como LDL, é o colesterol que apresenta tendência a aderir nas paredes das artérias, provocando aterosclerose. E aí você começa a entender por que a aterosclerose é um problema de saúde causada pela essa aderência da gordura nas artérias, que aí você começa a entender por que o LDL é considerado um colesterol ruim, uma gordura ruim. E também é conhecido como endurecimento das artérias. E não precisa decorar esses nomes, você vê que até enrola a língua para falar. Você só precisa entender que esse é o caminho para entupir as artérias. O colesterol bom, já o HDL, não apresenta essas características, ou seja, ele não adere nas paredes das artérias. E como ele é muito bom, ele ainda limpa nossas artérias, ele ajuda nessa faxina de eventuais placas de gordura formadas pelo depósito do mau colesterol. E é por isso que é recomendado ter seus níveis de colesterol equilibrados, sempre controlados ali. Porque se você tiver com LDL alto, que é o ruim, e com HDL baixo, que é o bom, você vai ficar sem defesa em relação ao LDL, que é o colesterol ruim. O HDL, que é o bom, precisa estar em níveis mais altos. A verdade é que nosso corpo foi projetado há milhares de anos e não recebe atualização igual acontece com um celular, por exemplo, que é quase que um novo modelo de celular todos os dias. O nosso corpo ainda está programado para guardar energia para os dias difíceis, eventuais momentos de escassez. É como se ele sempre tivesse pronto ou tentando se manter pronto, está sempre preparado para os dias de baixa energia. E ele faz isso armazenando gordura. E essa armazenagem de energia, porque gordura, pelo menos a intenção é que ela esteja armazenada para um uso posterior como energia.
E essa programação do corpo vem desde muitos anos atrás, lá dos homens da caverna, com os períodos de inverno rigoroso. Essa era a proteção para sobreviver. Então ele tinha que acumular gordura. Algo parecido com o que acontece com os ursos quando eles comem, não sei se você sabe, mas o urso ele passa um período ali caçando salmão, comendo muito salmão porque tem gordura, aí ele acumula gordura porque ele vai passar mais ou menos uns 4 meses, que é o período do inverno, hibernando, e naquele momento a gordura vai ser consumida como energia e depois o urso acorda, óbvio que bem mais magro, e novamente para o ciclo dele de comer. Então, esse é o conceito lá anterior, no tempo do homem da caverna, que fazia esse processo de acumular gordura para proteger nos dias difíceis. Então é bem parecido com os ursos. Muitos estudos apontam o fato de que por eles lá, pelos homens da caverna, terem que caçar para comer, eles tinham alto nível de atividade física e que por isso eram mais magros. Mas esse conceito não se sustenta, principalmente hoje em dia. Não 100%. E você vai entender que parte disso, uma pequena parte disso, faz sentido e que foi mostrado através de estudos, onde os estudos mostraram que a alimentação tem maior peso, muito maior peso, em relação ao controle de peso comparado à atividade física. O que nos faz repensar que o que realmente os faziam magros era o fato de a alimentação ser muito mais controlada, claro, por conta da escassez, não porque eles tinham o seu próprio coach ou nutricionista ou professor de educação física, mas por escassez mesmo. Eles não podiam ir ao mercado e comprar ali um pernil, sabe? E não tinha ali uma pessoa dizendo para eles exatamente o que comer. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Naquela época, e você sabe bem disso, que hoje tem, e não precisa voltar ao tempo das cavernas, não. A gente pode voltar 10, 20, 30 anos, se você talvez tenha a sorte de ter seu pai, ou avô, ou avó, ou mãe, alguém da geração anterior perto de você, para você perguntar. Eu lembro até que eu ia ao mercado com meus pais quando eu era criança, e biscoito ou bolacha, dependendo de como você tem essa referência, mas enfim, biscoito recheado não era algo que, eu já até falei isso algumas vezes, não era algo que estava disponível como hoje, hoje tem seções específicas para você comprar o seu biscoito predileto, porque precisa ter um biscoito predileto, porque você vai encontrar 10, 20, 30, sei lá, 50 marcas, sabores, formatos e tudo mais diferente. Naquela época lá, quando, imagina, 20, 30 anos atrás, estava eu lá no mercado e basicamente tinha um setor onde tinham mais caixas de papelões, claro, revestido com plástico, e os biscoitos estavam ali dentro, e você basicamente pedia a menina que estava ali, né, como se fosse um cercadinho ali, ela estava ali no meio, pegando, colocando numa sacola, pesando e te entregando, e era assim que a gente comprava biscoito. Hoje em dia não, você vai lá, pega um pacote, e aí a coisa evoluiu no sentido de industrializar o alimento. E isso, você olha para o tempo das cavernas, ele não podia ir lá no mercado e falar assim, ó, eu vou querer pernil. Não, quer pernil? Vai caçar. Biscoito? Não existia esse conceito ainda, então ele não tinha como comer essas coisas. Ah, mas Maria, farinha? Falando, também não tinha. Ele não tinha como fazer um pãozinho do dia. Não tinha como ele comer o pãozinho quentinho de manhã. Ele tinha que caçar. E aí associaram o fato dele ser magro ao fato da atividade física ser intensa. Quando, na verdade, se eles quisessem comer carne, eles tinham que caçar. E caçar não era ir no pátio e matar um boi. Não era assim. Era ir atrás da caça. Porém, lembrar que ele também podia estar sendo caçado. E essa situação é que trazia o seu resultado de um corpo mais magro. E estava mais relacionado à fome que à atividade física. E calma, quando eu falo fome aqui, não é para você agora ir correndo e falar, eu já entendi, o Mário está falando de jejum. Não estou falando de jejum. Muito pelo contrário, eu falo muito da palavra equilíbrio aqui. Então vamos ter bom senso para poder ouvir as coisas e entender que isso é especificamente desse assunto que eu estou falando, para a gente
sem querer aqui ou intencionalmente não conectar com algo que estava esperando só, isso era a mensagem que eu precisava para validar eu fazer isso, eu fazer aquilo, não. Eu estou falando especificamente do que acontecia com os homens da caverna e por que que isso é ruim se a gente aplicar hoje em dia. Não é 9 nem 90. Nem eu tenho que comer tudo que está na prateleira do mercado, nem tampouco tenho que ficar longe da comida. Não, bom senso e equilíbrio. E a gente vai ver isso ao decorrer tanto desse conteúdo, como dos outros que já disponibilizei e dos próximos que virão também. Mas por conta dessa associação que ele tinha lá no passado, que a dieta dele era, na verdade, o resultado dele do corpo mais magro era por causa da alto nível, alta intensidade de atividade física, não é que cai por terra, mas quando a gente olha para hoje o que acontece, você deve conhecer alguém, talvez você seja essa pessoa, que tem um alto desempenho, um alto índice, talvez, uma alta quantidade, esforço físico que você faz, seja limpando sua casa, seja ajudando às vezes em serviços mais pesados, seja praticando atividade física, e se você for ver, às vezes no teu ciclo de amizade ali, tem alguém que pratica corrida quase que diariamente e não emagrece, tem alguém que faz natação e não emagrece, tem alguém que caminha e não tá, e emagrece, que eu quero dizer o seguinte, melhor, vou colocar até de outra forma, não tá magro, até às vezes perde peso, mas você olha para a pessoa e ainda tem gordura. Então, a gordura está muito mais associada à comida, à alimentação inadequada, diga-se de passagem, que diretamente ligado à atividade física. Eu já falei isso outras vezes, mas eu vou repetir aqui. Um estudo mostrou que a atividade física tem mais ou menos entre 10 a 20% de, vamos dizer assim, de impacto, de responsabilidade no resultado de controle de peso e de perda de peso. 80 a 90% do seu resultado está relacionado à alimentação. Então é muito mais a alimentação do que a atividade física. Mas aqui a gente está lidando de dois assuntos, basicamente lidando aqui do colesterol e falando como isso afeta o emagrecimento. Então vamos continuar porque assim, surgiram muitas pessoas afirmando que ficar com fome, entenda que fazer jejum, é bom para quem quer perder peso. E se tivermos com esse ponto de vista de olhar para os homens da caverna, ok, ficar com fome pode fazer emagrecer. O detalhe, e isso é um assunto até para outro dia, é que o que acontece com a saúde, com o metabolismo, como eu costumo dizer, o bom senso nos leva ao equilíbrio. Então aqui, nem 9, nem 90. Entendido esse ponto, o fato é que com relação a nossos hábitos terem mudados, a comida também mudou. E a comida, eu digo até que os dois pioraram muito, mas a comida disparado. Os nossos hábitos até, eu vou dizer assim, a pessoa associa assim, não, agora tem escada rolante, agora tem elevador, agora tem, sei lá, esteira para a gente, às vezes está principalmente assim, em lugares com longos caminhos. Eu lembro, por exemplo, eu agora moro em São Paulo, tem isso no metrô, eu não sei qual é a estação, não conheço São Paulo tão bem, mas eu sei que aeroportos tem bastante esse conceito de você andar longas distantes parado. Mário, como andar parado? É até estranho isso, mas enfim, se deslocar longas distantes sem ter que andar, ficar parado. Você sobe numa esteira e a esteira te leva. Não é parecido com o conceito da escada rolante, sendo que é reto, não tem degrau. Não sei se você já viu isso, mas em São Paulo tem, nos aeroportos tem também. Então assim, e você fica ali sem se movimentar, e aí as pessoas começaram a associar esse tipo de coisa, porque a televisão tem controle remoto, que a gente fica agora muito mais tempo parado, quando na verdade o maior impacto, e mediram isso, essa coisa de 10, 20% ser atividade física e 80, 90% ser a alimentação, isso foi medido cientificamente. Foi feito um estudo de mais de 15 anos até chegarem a esses números, porque as próprias pessoas que estudavam, depois eles contando, falaram assim,
A gente não conseguia acreditar que era isso, porque tudo levava a gente a acreditar que a atividade física era o que realmente fazia diferença, quando na verdade foram fazendo estudos de colocando pessoas com as mesmas intensidades de atividade física e dando para elas alimentação diferente quanto quantidade diferente também, qualidade e quantidade. E fizeram isso com pessoas diferentes, depois repetiram esse mesmo experimento com as mesmas pessoas, para depois não ter margem para dizer assim, não, mas é porque o metabolismo, a genética, ou isso ou aquilo dessas pessoas são diferentes. Fizeram um teste com as mesmas pessoas. Aí falaram, mas será que... Aí sabe esse será todo que surge? Foram repetindo. Não, vamos de novo agora, coloca você para fazer atividade física e melhora a comida. Agora coloca para você fazer atividade física e piora a comida. E foram fazendo todos os tipos de teste, é impressionante. O gráfico mostrava que ficava entre 10% a 20% a atividade física sendo responsável pelo resultado e 80% a 90%. Isso aí sim, varia algumas coisas de pessoa para pessoa, mas pensa assim, 80% é coisa pra caramba. Imagina. Vamos pensar em quilo para ficar mais fácil? De cada 10 quilos que você tem para eliminar, 2 vai ser de atividade física e 8 vai ser com alimentação. É por isso que muita gente fica ali, se mata na academia, passa horas na esteira e a coisa não flui. Por quê? Porque ela está focada, quase que 100% da atenção dela, da energia dela está focada para o que vai dar 20% do resultado, para o que vai trazer, né? Na verdade ela vai produzir, não vai dar. Você que está indo lá produzir, vai produzir para si o resultado de 20%. Aí eu pego 100% da minha energia, do meu tempo, às vezes da minha dedicação, meu dinheiro, enfim, e aí eu coloco na atividade física. E de forma alguma eu estou dizendo para não fazer atividade física, não é isso. Mas isso vai te trazer 20% do resultado. 80% é negligenciado por quem não entende da alimentação, do impacto da alimentação. Entende? E hoje o fato é que, sim, a nossa vida, o nosso mover, o nosso movimentar piorou, porém piorou demais a alimentação, a qualidade nutricional do que a gente come. E essa conta não tem como fechar, não tem como isso promover um corpo esbelto e mais magro. Porque é muita coisa para dentro ali que está fazendo mal e a pessoa ainda com a inércia, né, o sedentarismo, querendo que o milagre aconteça, que é a magia. Agora me deu uma pílula mágica. Não vai rolar. Precisa a pessoa alinhar também aquilo que ela ingere. Porque o aumento no nível do colesterol, inclusive, é apenas um dos efeitos colaterais. Porque aqui a gente parou para falar do tema do colesterol. Mas assim, esse hábito alimentar, ele vai afetar muitas áreas. A gente pode ficar aqui os próximos 10 anos produzindo conteúdo todos os dias, a gente não dá conta de falar de todos os impactos que causam a má alimentação. E agora você vai entender por que é recomendado controlar o consumo tanto de óleos vegetais, assim como gordura animal. Porque além do colesterol mau, aquele LDL lá, o LDL é o mau e o do colesterol bom, que é o HDL, existem ainda os triglicérides, que são gorduras que também têm origem principalmente na nossa dieta, naquilo que a gente escolhe comer e come. Esse tipo de gordura, os triglicérides, aparecem muito em pessoas que comem principalmente óleos vegetais e gordura animal. O alto índice dos triglicérides no sangue pode significar um aumento do risco de doenças cardíacas, principalmente por aqueles também, principalmente porque eles contribuem para construir as placas ali de gordura nas suas artérias, sabe? O LDL vem, o triglicérides vem, eles fazem ali uma passeata e falam, vamos embora entupir. Brincadeiras à parte, eles estão ali juntos para atrapalhar o teu corpo como um todo. E como se não bastasse tudo isso, ainda podem contribuir para a chamada síndrome metabólica, que aparece em pacientes que têm, ao mesmo tempo, um alto teor de açúcar no sangue, ou seja, estão em condições pré-diabéticas, 2, tem alta pressão sanguínea e 3,
têm altos níveis, olha que curioso, de colesterol. Mas a gente não vai falar hoje especificamente de síndrome metabólica aqui, porque esse é um assunto que precisaríamos de muito tempo para nos aprofundar. É extremamente complexo. Tem, inclusive, pesquisas, estudos, cursos específicos para as pessoas da área que explicam como lidar com a síndrome metabólica. Mas calma, que podemos evitar e até consertar esse pequeno estrago que já aconteceu ou que está prestes a acontecer. Eu espero que não, espero que você esteja se cuidando, mas o grande ponto aqui é o seguinte, ó, não vai mais acontecer com você. Por quê? Porque você está aqui aprendendo como cuidar da sua saúde, ao mesmo tempo emagrecer e, óbvio, viver livre das dietas. A verdade é que o corpo também precisa de colesterol para construir as células. Mas se você tiver muito do colesterol ruim, o LDL, ele vai construir, na verdade, paredes extras dentro ali nas tuas artérias do seu corpo. Isso vai fazer com que seja mais difícil para o sangue passar através dessas artérias. Tá dificultando ali, o sangue quer passar e está dificultando. Chega uma hora que é óbvio, se entupiu, explode por causa da pressão. O que é tudo que você não quer. Ninguém quer ter artérias entupidas, porque isso vai forçar o seu coração a bombear mais forte, porque ele está com mais dificuldade de fazer o sangue fluir. A fazer mais força, isso pode causar sérios problemas ao longo do tempo, incluindo o ataque cardíaco, o derrame. Os médicos recomendam que os adultos saudáveis mantenham os níveis de colesterol ruim no máximo em 200 miligramas decilitros. É até um pouco complexo de imaginar esse cálculo, então não se prende muito à matemática não. Dentro do teu exame tem uma referência. Quando você faz exame, ele vai te mostrar a referência, olha, o total colesterol, o LDL, o HDL, ele vai te dando as referências e vai te dizendo onde você está. Mas é óbvio que você vai procurar um médico para ele poder te orientar, para ele ler, porque assim, só saber ler os números não é a chave. Porque na internet você vê essas referências, a chave é saber o que fazer. O médico, se você vai ao médico, o que ele pode fazer? Alguns médicos vão te recomendar um remédio imediato, outros vão te recomendar que você melhore sua prática de atividade física e alimentação. Eu diria para você que as três coisas juntas às vezes são necessárias, mas a prática de atividade física, assim como os remédios, eles vão cuidar de parte disso. A sua alimentação é só você lembrar, é só lembrar disso. É pensar assim, peraí, eu estou com um problema de saúde. A pergunta é, o que causou? E lá está a solução. Se a gente está vendo aqui que o que causou foi a alimentação, é lá que você vai corrigir, é lá o primeiro ponto que você tem que olhar. E óbvio, talvez o estágio que você esteja precise sim de um remédio para te ajudar naquele momento. A atividade física vai ter que entrar também, óbvio que sim. Eu não estou dizendo para você não tomar remédio nem fazer atividade física, mas olhar a raiz do problema. Vai lá, volta um pouquinho. Peraí, como eu estava? Eu não era assim. Ah, eu nasci assim? Não. Então eu causei. Não intencionalmente, eu sei. Ninguém acorda e fala, hoje eu acho que eu vou aumentar meu LDL. A pessoa nem tem essa sigla na cabeça. Fica pensando, acorda pensando, nossa, tudo que eu queria hoje era aumentar meu colesterol ruim. Ninguém acorda assim. A gente acorda querendo mais energia, se sentir melhor, tá mais magro, olhar no espelho, se sentir melhor, tirar uma foto com orgulho, não precisar se esconder atrás das pessoas, saber que vai vestir uma roupa e vai ficar bem. É isso que a gente está buscando. Então não se prende ao número do colesterol, porque o melhor é ficar bem abaixo desses 200. Existem muitos outros, inclusive, tratamentos para ajudar a baixar o colesterol, mas por conta de vários fatores que podem contribuir para aumentar o colesterol, isso pode fazer com que algumas pessoas tenham mais dificuldades em encontrar a melhor estratégia em relação a outras pessoas. As mudanças no seu estilo de vida contribuem muito para baixar o nível de colesterol. O seu coach, seu nutri vão sugerir mudanças de hábitos como parar de fumar, adotar uma dieta baixa em colesterol,
diminuir o consumo de gorduras saturadas e também, na medida do possível, eliminar as gorduras trans. Além disso, se exercitar vai contribuir para a reeducação dos seus hábitos e, com isso, também reduzir os níveis de colesterol ruim no seu sangue. E é interessante isso. Vamos fazer um parênteses aqui. Raramente, passa a observar hoje, eu faço esse desafio para você, passa a observar hoje, ou até pensa um pouquinho para trás nos novos hábitos que você começou a desenvolver. Observa que tem um detalhe, um hábito é quase que raro não vir acompanhado de outro hábito. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que hoje você decide começar a caminhar. Um exemplo, você vai começar a caminhar. É impressionante como o ato de, vou começar a caminhar, começa a vir 2 a 3 hábitos paralelos juntos ao mesmo tempo na sua mente e você começa a praticar. Olha como é que uma coisa vai ligando a outra. Comecei a caminhar, logo, vou aproveitar e vou melhorar a minha alimentação. Aí, legal. Só que como eu vou caminhar, eu já tenho minhas coisas no dia programada, aí a pessoa pega assim, pensa assim, eu não vou caminhar porque eu não tenho tempo. Aí olha, cria um outro hábito. Aí ela acorda às vezes 1 hora mais cedo. Percebe que aqui já surgiram 3? Eu tinha 1, era a minha vontade de caminhar. Aí eu preciso caminhar, mas para eu caminhar, estou pensando numa agenda lotada, eu preciso de mais 1 hora. Então eu crio um outro hábito de acordar mais cedo. Aí já que vou caminhar e vou acordar mais cedo, mais sentido tem eu me alimentar melhor. Aí quando eu começo a me alimentar melhor, eu começo a pesquisar e entendo que com a alimentação tradicional não é impossível, mas é muito mais difícil conseguir dar ao meu corpo o que ele precisa. Aí logo olha só, inclusive até se tem outro hábito agora, eu tive que estudar. Talvez eu não estivesse estudando a respeito desse assunto. Já surgiu outro hábito aqui. Aí depois disso, qual é o resultado dessa minha pesquisa, do meu estudo? É que existem suplementos, existem produtos altamente avançados, tecnologicamente falando, na ciência do alimento, que vão me ajudar a melhorar meu desempenho. E por aí a gente podia ficar aqui, 2 horas, só falando de novos hábitos que vão surgir. E é impressionante. Então, assim, o mais legal disso tudo é que você consegue baixar o teu colesterol, você consegue ter mais saúde, você consegue ter o corpo que você queria, você consegue ter mais energia, vários benefícios que você começa a colher, porque você pensou em criar um novo hábito, que às vezes é caminhar. Dou do exemplo de caminhar, mas isso podia ser iniciado o fato de, poxa, preciso melhorar minha alimentação. E que podia ser o contrário. Por eu melhorar minha alimentação, aí, já que eu estou melhorando minha alimentação, já que eu vou acordar mais cedo, aí eu vou começar a caminhar. Não importa muito de onde isso inicia, mas raramente, eu particularmente, já fiquei analisando a minha vida e eu não consigo identificar um hábito que eu inseri na minha vida, na minha rotina, e que ele não disparou novos hábitos junto, paralelo, eu não consigo identificar. Perfeito? Então é muito bacana porque se você, por exemplo, começa a caminhar, ele vai contribuir na redução dos níveis do colesterol ruim do seu sangue. Apesar dessas mudanças serem muito úteis, algumas pessoas ainda necessitam de medidas adicionais para baixar os níveis de colesterol. Isso não quer dizer que elas tenham falhado de forma alguma. Apenas quer dizer que existem fatores diferentes provocando os altos níveis de colesterol. E isso precisa ser cuidado. Lembra que falei que os índices de colesterol alto podem ter uma participação dos seus pais? Provavelmente eles têm essas características porque os pais deles, ou seja, os seus avós, também tinham. E não tem do que reclamar. Só tem que se cuidar da sua alimentação, fazer um pouco mais de atividade física e as coisas voltam nos seus lugares. E existe uma estratégia ainda mais avançada que é utilizando a tecnologia para ajudar nesse processo de controle do colesterol. Quando digo tecnologia, não me refiro aos aparelhos eletrônicos. Maria, eu sei, você está falando do aparelho que vai medir. Não. Eu estou falando de uma outra tecnologia, a tecnologia do alimento. Nesse caso específico, eu já até comentei aqui há pouco, a tecnologia que hoje desenvolveram suplementos.
Porque hoje em dia existem excelentes produtos, suplementos alimentares que ajudam o organismo fortalecendo e promovendo o controle do colesterol de forma natural. Isso é muito poderoso. Em resumo, porque o que realmente importa é que a solução pode ser simples e prática. Inclusive, essa é a solução que amigos, que familiares utilizam para controlar e baixar os níveis de colesterol ruim, o LDL. E uma história real que sempre vou lembrar é de uma grande amiga que certa vez comentou que ela estava com colesterol alto, que o colesterol, o índice de colesterol dela estava muito alto mesmo, e ela me pediu ajuda. Ela sabia que eu tinha acesso a produtos naturais, suplementos que podem ajudá-la, que podiam ajudá-la na época. E aí, nesse processo de controlar os níveis de colesterol ruim, ela me pediu ajuda específica. E a parte mais emocionante dessa história é ver o resultado do acompanhamento de 3 meses dos exames. O inicial que ela mostrou, né, que assim, antes de começar isso, e o depois também, que no início o nível do colesterol dela estava aumentando de uma maneira que, assim, você olhava, aquilo parecia uma montanha-russa, subiu, e a gente falava, cara, qual é o momento? Ou isso vai subir e explodir, ou isso tem que fazer baixar. Aí de maneira assustadora subindo. E aí que foi o que fez, inclusive, ela me procurar pedindo ajuda. E pouco tempo depois, 1 mês e meio depois, ela novamente, durou 3 meses, né? O primeiro mês assim estava subindo, ela fez um exame, voltou no médico, aí falou, nossa, subiu demais e ela tinha que abaixar. Então 2 meses depois, mais ou menos, esse período levou de 3 a 4 meses, a gente via a queda acontecendo do colesterol ruim no sangue dela e foi incrível ver isso, porque assim, era um gráfico, você via o gráfico subindo, depois ele caindo, voltando para os níveis normais e descendo. Nível normal não, voltando para a barreira lá dos 200 e depois baixando. Foi muito bacana ver isso acontecer. E claro, né, ela teve acompanhamento médico, alimentação saudável e tudo mais, que uma pessoa que deseja ter uma boa saúde deve fazer. E sempre que falo desse assunto, alguém me procura e diz, Mário, eu acho que eu entendi. Isso quer dizer que para emagrecer é muito mais do que só comer alface. Para eu realmente ficar magro, não basta só eu ficar ali fechando boca, me limitando só a um determinado tipo de alimento, porque eu preciso produzir colesterol bom também, eu preciso proteína, eu preciso carboidrato. E eu também preciso cuidar das minhas gorduras, certo? Sim, literalmente. Tanto diminuindo as gorduras ruins como aumentando as boas. E reduzir os índices de colesterol ruim. Isso é um ponto. E ok. E aumentar os índices de colesterol bom. Não é tão difícil quanto muita gente acredita. Lógico que não é em 2, 3 dias que você vai conseguir fazer isso. Afinal de contas, se hoje você está assim, isso não começou na semana passada. Faz sentido? Você pode até ter descoberto há pouco tempo, mas não foi da noite passada para cá, não foi da noite para o dia. Você não acordou e falou, ih, meu colesterol saiu de maravilhoso para totalmente ruim. Não é assim. Não foi dessa maneira que acumulou o colesterol. A verdade é que a maneira de solucionar esse problema passa por 2 pontos, 2 etapas essenciais: informação e orientação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse o quanto o seu nível de colesterol ruim fosse subir a cada alimento que você consome, se antes de colocar na boca ou de comprar aquele alimento aparecesse ali um placar gigante na sua frente, com um número mostrando, olha, esse alimento aqui vai aumentar em mais 10 miligramas o teu colesterol, você compraria ou comeria aquele alimento? Olha, eu quero acreditar que não. E se do outro lado, né? E se de outra forma, de outro lado, imagina que você pegasse um outro alimento da prateleira e naquele placar mostrasse menos 35, 40 miligramas de colesterol. Ou seja, vai ajudar você a diminuir o colesterol ruim. Você compraria? Você comeria? Posso apostar que sim, porque eu sim.
É assim, na verdade, que eu vou escolhendo os alimentos. Aquele que me traz o sabor que eu desejo, mas que não me cause o estresse da minha saúde ir embora. Pô, Mário, mas você está dizendo para mim que você nunca come uma pizza? Você nunca come um cachorro-quente? Sim, mas isso não é o meu hábito. Não é a minha rotina. Eu não acordo de manhã comendo hambúrguer e vou dormir comendo pizza. Não é dessa forma. Para quando eu tenho vontade de fazer, inclusive eu dou para as minhas filhas, e são crianças. E tá ok. Por quê? Porque a gente vai, bom senso e equilíbrio, vai dosando. E por que alguém chega a índices de colesterol beirando o limite? Eu te respondo. Porque ela provavelmente não tinha essa informação. E nesse ponto alguém pode pensar, ok, Mário, eu já entendi. Agora eu tenho informação, mas tá bom. Eu até estou sensibilizada, mas o que é que eu faço? Como é que eu saio dessa? Eu já entrei, ferrou. Você está falando como é que eu me cuido, mas e agora que eu já caí dentro do poço? Como é que eu saio daqui? Bom, para isso falta o outro ponto, a orientação. E é aí que eu entro. Aquela pessoa que não tinha informação e não tinha orientação não existe mais. A antiga você deixou de existir e no lugar nasceu uma nova você, com muito mais poder, com novas metas e com muito mais saúde. Você deve se lembrar da época de adolescente ali, das primeiras paixões, sábado à tarde, aí você esperando o telefonema daquela pessoa que fazia seu coração bater mais forte, que provocava um nó no seu estômago. E lembra quantas vezes você foi até o telefone para ouvir, para saber se ele estava funcionando, se tinha linha? E adiantava alguma coisa? Claro que não. Um outro exemplo é você vai chamar o elevador. Aí ele está, sei lá, 10 andares acima, 10 andares abaixo. Aí o que você faz? Aperta ali mais uma vez, 2, 3, sei lá, 5 vezes ali. Como se isso fosse fazer o elevador chegar mais rápido. E ok, eu confesso, eu também me pego fazendo isso. Eu, inclusive, essa semana, me peguei fazendo, falei, olha, o que eu estou fazendo aqui? Ele parei e pensei, o que eu estou fazendo? Ele não vai vir mais rápido por isso. Isso se chama ansiedade. E eu estava com pressa e tal, mas eu falei, mas ok, minha pressa, o elevador não estão conectados, eu não vou poder mudar isso. Então ok, sabe, tem coisas ali que não tem como você se preocupar. Não tem, você não tem como mudar, e tá ok, deixa seguir. O comportamento similar a esse é a pessoa subir na balança todos os dias, na esperança que de ontem para hoje ela tenha diminuído 10 quilos. Seria talvez o recorde mundial. Talvez você entrasse até para o Guinness. Eu ensino um método que já ajudaram pessoas a eliminar até 3 quilos num dia, de forma saudável. Agora, 10 quilos da noite para o dia, eu nunca vi. Um outro exemplo clássico de ansiedade é pedir ao seu médico um exame completo de sangue a cada semana. Vai na segunda, exame. Aí saem os exames ali, segunda-feira vai entregar e fala, você pode me pedir tudo de novo? Não, é que eu acho que mudei em 7 dias. Não é tão rápido assim. E deixa eu te contar uma coisa. Além desses comportamentos serem frustrantes, porque esse resultado não virá com essa velocidade, a frustração gera cortisol. E quando a gente fala de cortisol, você que já me acompanha sabe que esse hormônio é contrário ao seu emagrecimento. Sabe quando você vai sair para um lugar que você não conhece e coloca o endereço ali no seu aplicativo para saber qual o caminho ali no seu GPS? Aqui vale a mesma coisa. Você precisa de orientação. Você tem que ter orientação. E agora é só você seguir. Você já tem orientação do que fazer, basta seguir. É igual o GPS. Mas confiar apenas no GPS, talvez possa parecer assim, falar, Mário, não quero não. Eu queria uma coisa que eu pudesse realmente confiar. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que eu fui contra o GPS, eu mais me perdi do que me achei. Se você está num lugar que você não conhece nada, se você está entrando num assunto que você não conhece nada, eu vou te dar um conselho. Não vai sozinho, não.
a probabilidade de você, não é que você não vai chegar onde você quer, talvez você vá, mas vai gastar mais energia, mais tempo, mais dinheiro, você vai se perder várias vezes no caminho, não compensa, não compensa. Alguém para te direcionar, e estou falando em todas as áreas, na espiritual, na física, emocional, relacionamento, tudo. Na física, ou seja, na saúde. Você precisa confiar e seguir. E para finalizar esse item de o que não fazer, eu quero sugerir alguns alimentos que você deve reduzir ou até eliminar da sua dieta. Então anota. O primeiro é fígado bovino e outros miúdos. Um pacote de 90 gramas de fígado contém 300 miligramas de colesterol. E só isso já excede a quantidade de colesterol indicada para um dia inteiro. Segundo, carnes vermelhas. Eu adoro carne. Me perdoa você que é vegetariano, mas enfim, isso é um outro assunto. Mas assim, eles são fonte importante de colesterol. E se você está com os seus índices de colesterol acima do desejado, recomendo que reduza. Eu, por exemplo, apesar de gostar de carne, eu não como carne todos os dias. Para falar a verdade, é difícil a gente ficar comendo carne. Esse final de semana teve churrasco e durante a semana é um frango, é um ovo, é alguma outra coisa que seja mais leve. É peixe. Porque assim, é recomendado que reduza a ingestão desse tipo de alimento. Por isso eu já uso essa estratégia. O terceiro, olha que interessante isso. A gente olha e fala inocente. Ah, é frutos do mar, é saudável, mas olha o detalhe. O terceiro é camarão e outros frutos do mar. Embora deliciosos para quem gosta, são ricos em colesterol. Então, a gente poderia radicalizar e dizer fuja deles, mas com bom senso eu diria o seguinte, a mesma coisa como eu consumo carne. Fica mais longe, controla, sabe? Coma menos possível. E o quarto, isso aí é imbatível, né? Gordura trans, alimentos com gordura trans. Outra grande vilã que deve ser evitada. Lá nos anos de 2010, ali um estudo publicado, inclusive depois, em 2016, mostrou que a gordura trans foi responsável por 11,5% das mortes, ou seja, em 2010, mais de 10% das pessoas que vieram a óbito foi causada por conta da gordura trans e isso foi publicado 6 anos depois. Olha que interessante. Por causa de doenças cardiovasculares, né? Doenças causadas ali por esses entupimentos de artérias, por exemplo. E alimentos industrializados com adição de gordura parcialmente hidrogenada, como biscoito, bolo, margarina, creme vegetal, pratos congelados, massas instantâneas, chocolate, sorvete, pipoca, são principais fontes de gordura trans. A lista eu sei que é grande. No Brasil, olha, isso é, enfim, preciso te contar isso. No Brasil, a agência que regula os assuntos relacionados à saúde e vigilância sanitária é a Anvisa. E até aí tudo bem. E a Anvisa determina que a partir de julho de 2012, a quantidade de gordura trans presente em 100 gramas de gordura total dos alimentos não pode exceder, não pode ultrapassar 2 gramas. E aí existe um detalhe que pode estar fazendo você comer gordura trans todos os dias, que talvez você nem saiba. Acontece que as regras de rotulagem de alimentos no Brasil têm uma, chamar de brecha, que permite que seja omitida até 0,2 gramas dessa gordura nas informações nutricionais da embalagem. Não está lá, não precisa estar lá. Ou seja, um produto pode conter até 0,2 desse nutriente por porção e dizer, com grande destaque, com propriedade na embalagem, que eu sou zero gordura trans. Olha o detalhe. É bem aquela expressão, me engana que eu gosto? Na verdade, eu não gosto e sei que você também não. Por isso você está aqui aprendendo e parabéns. A verdade é que a Anvisa, que é quem deveria cuidar da nossa saúde,
para que algo assim não acontecesse, permite uma coisa dessas. E aqui cabe outra expressão. Se quer bem feito, faça você mesmo. Se você quer cuidar da saúde, cuide você, porque se você deixar na mão de pessoas que visam apenas o lucro, o resultado pode ser desastroso. Só não resta uma solução: vamos cuidar de nós, a gente mesmo, da nossa saúde. E novamente, parabéns para você, porque é isso que você começou a fazer ao estar aqui. Mas lembre-se que só informação não adianta, não vai melhorar a sua vida. O que muda o que transforma é você agir. Você precisa aplicar o que aprende. Ou será apenas informação ocupando espaço na sua mente. Não terá utilidade prática. E como colocar em prática? Uma estratégia é, ao invés de estabelecer, presta muita atenção, uma estratégia, ao invés de estabelecer uma meta com destino final, que pode estar um pouco distante, e que por isso pode fazer você se frustrar e até desistir, enquanto você não atinge seu objetivo, coloque metas parciais, pequenas conquistas diárias. Por exemplo, uma pessoa que quer eliminar 10 quilos em 8 semanas, ela pode estipular a meta de eliminar esses 10 quilos em um mês, o que é possível, mas é insano, isso, claro, sendo feito de forma agressiva e nada saudável, porque perder peso rápido é uma maneira agressiva para o corpo lidar com isso. Mas isso é um outro assunto. Eu recomendo a essa pessoa que, ao invés de estipular metas surreais e nada realista, fica surrealista, neste exemplo dos 10 quilos, eu sugiro que ela crie uma meta parcial de 1,250 kg por semana, o que dá uma média ali de 178 gramas por dia. É pouco peso para eliminar por dia, o que é ótimo, porque pensar em 10 quilos pode parecer muita coisa. E essa é uma das estratégias que eu ensino para as minhas clientes, eliminar peso de forma simples com menos esforço. E pode ser que no início até a diminuição, eliminação de peso seja maior, um pouco mais acelerada. Mas isso está tudo bem, porque vai te dar ali uma espécie de folga para as próximas semanas. 10 quilos em 8 semanas é uma média que depois de mais de 15 anos ali ajudando, observando pessoas que estão emagrecendo, eu percebi que é totalmente possível. Na verdade, é uma média até muito conservadora, porque raramente alguém leva tanto tempo ou perde apenas 10 quilos em 8 semanas. E tem ainda aquelas pessoas que querem eliminar mais peso e que conseguem conquistar metas muito maiores que 10 quilos em 8 semanas. Eu mesmo eliminei 9 centímetros de barriga e menos 7 quilos em 30 dias, não 8 semanas. O fato é que quando você aprender o que fazer e descobrir que é mais simples e mais poderoso do que você imagina que é, você apenas segue e tem resultado, simples assim. Porque emagrecer e viver livre das dietas não precisa e não é complicado, mas precisa de conhecimento e estratégia, ou vai viver fazendo dietas. E pior, sem resultado. O segredo é não tentar fazer isso sozinha e não deixar para verificar como que está indo o seu resultado só lá no final do prazo. Pense num passeio que você precisa verificar se está na direção certa. A gente até falou isso aqui, senão vai se perder. Porque senão você pode parar no meio do caminho, pode ficar perdida, ou pior, não conseguir chegar onde deseja, lá no seu objetivo. Porque está tentando fazer tudo sozinha, sem ninguém para perguntar, para validar se está na direção certa, que vai te levar para o resultado que você tanto deseja e merece. Com a orientação certa do seu coach, seu nutri, você pode corrigir eventuais desvios. Se você tem dificuldade de seguir uma dieta mais rigorosa, saiba que a alimentação equilibrada, aliada à suplementação, podem ajudar e muito nesse processo. Porque quando sua alimentação falhar, por qualquer razão que seja por falta de tempo, porque você está cansada de comer a mesma coisa, a suplementação vai estar ali do teu lado, te apoiando e garantindo toda a nutrição que você precisa, de forma prática e muito saudável. Mas, por favor, nada de inventar de aumentar o seu nível de atividade física sem antes melhorar a sua alimentação. Isso não vai ajudar e ainda pode piorar a situação, te colocando em sérios apuros aí. Na verdade, atividade física sem alimentação e suplementação adequada tende a não funcionar tão bem como poderia. Inclusive, elas fazem parte do tripé da boa saúde.
Pensar, alimentar e movimentar. Esse tripé eu chamo de PAM. Pensar, alimentar, movimentar. Alimentação adequada, que vai muito além de só comer, porque é preciso saber o que o corpo realmente precisa para escolher a melhor estratégia para entregar isso ao seu corpo, de forma simples e prática, sem precisar passar horas na cozinha ou comer comidas que você não gosta. Um outro tripé, um outro pilar desse tripé é a atividade física, que você já sabe que sem alimentação adequada não vai ajudar e pode até te causar problemas. E a mentalidade, que eu costumo dizer que é o pilar mais importante. E eu deixei para falar dele por último justamente por isso. É que sem esse pilar, que é a mentalidade, nada vai adiantar saber o que você precisa fazer para se alimentar ou mesmo se movimentar, se sua mentalidade não estiver alinhada com o pensar correto. Nada do que vem depois terá importância para você. Eu não sei como você me conheceu. A verdade é que alguém poderia ter falado para você, existe um cara aí, existe uma pessoa chamada Mário Guimarães, que está fazendo lives de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã, num programa chamado Acelerado 808, é o Acelerado 808, que é voltado para quem quer destravar o emagrecimento e ter um metabolismo acelerado. E daí vem o nome, e é 8 e 8 da manhã, e você não está nem aí para isso, porque isso não é importante para você. Mas não é seu caso, porque você está aqui, mas isso acontece porque a mentalidade dessa pessoa não está alinhado com prosperidade, apenas com escassez, dificuldade, sofrimento. E prosperidade não é só dinheiro. A área financeira é apenas uma área, existem outras, saúde emocional, física, espiritual, social e outras. A verdade é que se a pessoa está vivendo com crenças limitantes, pensamentos de escassez, de não posso, não consigo, não é para mim, ela não vai dedicar o tempo dela para aprender algo novo, para evoluir. E ainda vai dizer que você está perdendo seu tempo. E os argumentos são incríveis. Nada criativos, porém incríveis. Você vai ouvir coisas como, isso é a pessoa falando dela, tá? Eu vou morrer de qualquer jeito, comendo saudável ou não, então eu vou comer tudo que eu gosto, vou fumar, eu vou beber. É o pensamento da pessoa. E aí, ela vai dizer, eu não tô nem aí. E assim, eu não quero entrar nessa área da espiritualidade aqui, porque para quem acredita, a Bíblia diz que somos morada de Deus. Não sou grande conhecedor da Bíblia, mas acredito que você tenha a sua fé e outras pessoas guiam você, e está tudo bem nessa área, nessa saúde. O fato é que em Coríntios diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Mário, você está pregando para mim? Não, e talvez sim. Pois não tenho medo algum de falar sobre aquilo que eu acredito, mas saiba que respeito você e a forma que você pensa. Porém, veja onde isso começa. Em Coríntios 1,16 há uma pergunta. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês, o Espírito de Deus habita em vocês? E mesmo que você acredite em Deus ou não acredite em Deus, pode achar até um absurdo tudo isso. E deixa eu te fazer então uma pergunta. Você quer morar, agora vamos sair da espiritualidade, vem aqui para o mundo físico. Você quer morar numa casa suja, imunda, caindo aos pedaços, com infiltração, goteira, descascando? Gostaria? Então, por que razão você não cuidaria da sua morada, que é o seu corpo? Não faz sentido. Porque não tem outro lugar que a gente passe mais tempo do que em nós mesmos. Nada mais justo que cuidar do nosso corpo. Faz sentido isso para você? Então, é essa pergunta que eu passo para a pessoa e fico me perguntando, falo, tudo bem, ela não acredita nisso, e tudo bem, está tudo ok. Mas ela não cuidar de si é não querer morar numa casa limpa. Faz sentido isso?
E eu me dispus a fazer essas lives, gravar esses conteúdos, porque eu acredito que somos mais do que só dinheiro, mais que só um valor, uma cifra, algo que pode ser comprado. Somos mais que só diversão, mais que só receber. Somos infinitamente abundantes de tudo. Mas há os que ainda escolhem, sim, não quererem. Isso é uma escolha. Viver na escassez. Mas esse é um assunto profundo e vamos falar mais sobre isso também, porque pode parecer que não, mas a verdade é que se cuidar, como já falei, começa na mente, que formam os famosos gatilhos, que são disparados quando está feliz, quando está triste, quando faz você comer quando não quer, não porque está com fome física, mas sim uma fome emocional. E cuidar do colesterol. Sem antes cuidar da mente, é muito difícil. E quando digo cuidar do colesterol, veja isso em sentido mais amplo, porque para isso você precisa cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, da sua morada. Eu não posso te afirmar se existe vida depois daqui. Eu não sei. Não consigo. Se você perguntar o que eu acredito, é uma coisa. Agora, te afirmar e provar, eu não posso. Mas uma coisa eu sei. Se eu posso ter o melhor, eu quero o que é meu e quero agora. O fato é que, se a mentalidade não está alinhada com a forma correta de pensar, a pessoa nem vai pensar em se alimentar da forma correta, para que tenha energia, para que possa se movimentar. E a consequência, você já pode imaginar, é ter que se tornar uma especialista em desculpas. Porque a verdade é que quem quer faz, quem não quer inventa desculpas. O detalhe é que ninguém conta para essas pessoas que se tornam especialistas em dar desculpa, é que chega uma hora que nem mesmo ela acredita no que diz. Porque ela não vê o resultado, só palavra, vazia. Mas que bom que com você não tem essa de dar desculpa. Por isso eu quero te tranquilizar e te mostrar uma maneira para você não sofrer com os altos índices de colesterol e, claro, com o benefício de aumentar as suas chances de reduzir seu peso. Você está pronta? Eu posso mostrar como fazer isso na prática? Eu recomendo que você comece hoje mesmo, não deixa para a próxima segunda-feira. Vamos lá. Você vai trocar a carne vermelha, como falei, por uma proteína mais saudável, comer peixe. E além de ser uma carne de baixíssimo nível de colesterol, ainda por cima tem gorduras boas, que são ótimas para combater o colesterol, ajudar a eliminar as gorduras ruins. E seu coração e seu cérebro agradecem. Mas aí alguém diz, mas Mário, eu não como peixe. E aí eu faço a primeira pergunta, você não come nenhum tipo de peixe? Aí, ok. Mas você já provou todos os tipos de peixe? Porque são diferentes. Ah, e se sim, coma frango. É uma outra maneira, até te contei. Frango, ovo, outras proteínas. Não é que eu vou zerar a carne vermelha. Se você tem seus motivos, ok. Não estou aqui para a gente discutir isso. Mas se você gosta, diminua. Aí você tem a estratégia do ovo, do frango, de outras carnes brancas, vamos dizer assim. Tá bom? Um outro ponto, e anotem, aumenta a ingestão de alimentos ricos em fibra. Se for o caso, faça até ingestão extra de suplementos ricos em fibras solúveis. E algo que eu aprendi com meu amigo químico é que essas fibras solúveis, elas conseguem ser dissolvidas na água. E quando elas chegam no intestino, elas formam um tipo de gel que ajuda a baixar o colesterol e o açúcar no sangue também. Os alimentos com fibras insolúveis, que não dissolvem facilmente na água, também são muito importantes e funcionam como um tipo de vassourinha, de esponja, sabe? Para ajudar a limpar ali as paredes do intestino, para que eles funcionem de forma adequada e permitam a máxima absorção dos nutrientes necessários para o nosso organismo funcionar do jeito certo. E eu espero que você tenha anotado e espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado você a estar um passo mais perto de alcançar o seu resultado de 10 em 8. Eu sou Mário Guimarães. Parabéns por buscar melhorar a sua vida. Fico feliz em poder te ajudar.
e até a próxima. Una vez más, que está tu piel aquí en mi cama, aunque no te quede hasta mañana, aunque aún no sé por si me amas. Yeah. Una vez más, que está tu piel aquí en mi cama.